você acompanhou as principais notícias de Valadares e região. E neste segundo bloco, tenho a honra e a oportunidade de conversar com a nutricionista esportiva Daiana Viana. Daiana, primeiramente, seja muito bem-vinda e é um prazer ter você aqui. Boa tarde. Boa tarde, obrigada. Daiana, para a gente poder começar nosso bate-papo, é sempre muito importante ressaltar a importância de vocês, profissionais ligados à área da saúde, porque nós sabemos que, principalmente por conta do advento da pandemia, vocês tiveram uma importância muito grande. E aí, seja enfermeiro, médico, profissional de educação física ou até mesmo, claro, você, nutricionista. E nós sabemos que a área da nutrição ela é muito ampla, ela é muito vasta. E dentro dessa área tão grande, existe a nutrição esportiva. Para quem não conhece, para quem é leigo, antes da gente se aprofundar um pouco mais na área, o que é e o que faz uma nutricionista esportiva? Então, a nutrição esportiva, ela entra como, eu diria que ela é uma parte principal, porque está relacionado diretamente à produção de energia, né? Deixar o seu organismo mais funcional para você desenvolver aquela atividade. Então, para isso, nutrientes são importantes para isso, para esse desempenho. Então, visando o desempenho esportivo, visando uma boa recuperação muscular, né? Uma boa recuperação do corpo, minimizar, às vezes, os estresses que podem ser causados com algumas práticas, né? É essencial ter um balanceamento de nutrientes e de alimentos para poder dar esse suporte. E sobre a questão da nutrição esportiva, obviamente que ela é voltada principalmente para as pessoas que são atletas, seja atleta de musculação, crossfit, atletismo, ciclismo, enfim. Existe diferença num plano alimentar, numa dieta, de um atleta de musculação, crossfit, de ciclismo, para apenas um praticante de musculação, de crossfit? Tem muita diferença? Sim, tem diferença. Tem diferença porque... primeiro, geralmente os atletas, eles têm um tempo de treinamento bem maior. Enquanto uma pessoa gasta, às vezes, 50 minutos num treinamento comum, às vezes o atleta, ele gasta 2 horas, Sim. né? Então, aí a gente já tem um gasto maior de energia. Aquela pessoa que é atleta, ela vai ter um consumo energético maior. E muitas vezes o atleta também, como a demanda de treino dele é maior, ele está se preparando para um evento. Sim. E nesse evento também, a demanda de energia ela é muito maior também. Sim. Então, muitas vezes, a parte nutricional, ela tem que estar muito bem ajustada e, às vezes, no nível maior, Claro. para dar um suporte maior para o corpo aguentar, né? Todo aquele impacto que vai ter durante aquele treinamento, Sim. né? Durante aquele evento que vai ter. Aí entrando já na parte que eu acho que é até mais comum, que são praticantes de academia, de musculação, crossfit, ciclismo. E nós sabemos que a alimentação, uma boa alimentação, é a base de tudo para até mesmo o praticante que apenas gosta mesmo de praticar um esporte, tem ali o seu objetivo sendo alcançado. E quando a gente fala de alimentação, principalmente para quem pratica musculação ou crossfit, vem na cabeça proteína. Por que a proteína é tão importante assim para o sucesso, seja na musculação, no crossfit e também, claro, em outros esportes? Então, a proteína, ela trabalha diretamente nessa parte da construção muscular mesmo, né? Então, se você dá o estímulo do treinamento e você não dá o suporte da proteína, às vezes você não vai ter o melhor desenvolvimento em músculo. Sim. E muita gente, a galera, assim, eles querem muito aumentar a massa muscular. Sim. É o que dá o brilho nos olhos. Eu quero perder gordura, mas eu quero aumentar a massa muscular, né? Então, tem muito essa preocupação. E realmente a proteína, o ideal é que ela tenha uma boa distribuição durante o dia, porque a gente tem a síntese proteica. A síntese proteica mesmo é o que, quando a gente faz o treinamento, Sim. a gente dá o pico maior, que nessa parte da construção. E aí a proteína tem que estar Sim. presente. Depois ela vai dar uma queda e depois a gente dá mais uma proteína e ela aumenta de novo. Sim. Então, se não tiver essa proteína, realmente na parte de construção de músculo vai deixar a desejar. Excesso de proteína faz mal e impede com que
esse praticante de musculação, que vai todo dia na academia, possa alcançar o seu objetivo? Porque, às vezes, muitas pessoas a gente vê que dá um valor exacerbado para a proteína e acaba esquecendo do carboidrato, da gordura boa. Proteína em excesso atrapalha, faz mal? Exatamente. Você falou algo interessante, porque as pessoas costumam achar que é somente a proteína Sim. que vai oferecer aquele benefício do músculo. E não. Para a construção muscular, o nosso organismo ele tem um limite de quantidade de proteína para fazer um aumento realmente do volume muscular. É muito limitante e não é grande. Sim. É uma quantidade pequena. Então, a gente tem as estratégias de distribuir a proteína durante o dia e numa quantidade X, que vai depender muito do peso corporal da pessoa. Então, assim, uma quantidade elevada demais, para a construção muscular, ela não vai ser utilizada. Sim. O organismo, ele vai descartar, né? Então, você meio que está desperdiçando essa proteína em excesso que às vezes poderia estar consumindo em outros alimentos. Então, é tudo na medida certa mesmo. Sabendo que a proteína é um fator de suma importância para a construção de massa muscular. Daiana, quero chegar lá no seu consultório, na sua clínica, onde você exerce o seu trabalho, quero montar uma dieta, quero que você monte uma dieta para mim, porém, nós sabemos, né, que muita gente está enquadrada dentro de um contexto da grana ali está um pouquinho curta. E nós sabemos que existem vários tipos de proteína. Qual é a proteína com maior custo-benefício em relação ao valor biológico e também a que vai afetar menos a questão do bolso? Do bolso, né? Então, o peito de frango, né, que é uma proteína assim bem completa e ela é completa em proteína, né, e tem pouca gordura, né? Então, preço super acessível, né? É algo que a gente precisa, Sim. né? Tem como fazer o consumo diariamente. Os ovos também, né? Os ovos têm uma quantidade boa de proteína, às vezes um pouco menor do que o peito de frango. O próprio atum também, né? Queijos, leite também. Então, todas em quantidades um pouquinho diferentes, mas todas são fontes proteicas. O quanto que os biotipos interferem no plano alimentar, na dieta de um paciente? Nós sabemos que a alimentação, às vezes, nem tudo aquilo que dá certo para mim pode dar certo para você. A questão dos biotipos também entra nesse ponto, porque cada biotipo tem ali as suas características. E voltado para a questão da alimentação, o biotipo é um fator muito importante quando você vai receber o paciente pela primeira vez para poder direcionar e montar a dieta. Sim, sim, faz muita diferença. Porque essa questão da genética a gente percebe em prática, por exemplo, muita gente desenvolve a parte musculatura muito fácil. Sim. Já tem gente que já não desenvolve tão fácil, né? Então, essa pessoa, por exemplo, no caso o ectomorfo, né, que tem essa dificuldade, ele vai ter que ter realmente um consumo calórico bem maior do que às vezes um meso e um endo, né? Que às vezes eles faz assim e já desenvolveu a parte da musculatura. E às vezes o que acontece? Às vezes acontece do ecto, às vezes ficar desejando e almejando aquele volume maior muscular, que às vezes o corpo dele é limitante, não vai conseguir atingir. Mas falando-se em calorias, faz uma diferença enorme o biotipo corporal. Então, a gente tem que fazer uma boa análise, da avaliação física, para identificar, por exemplo, fazer uma boa anamnese, para ver como que é o consumo de alimentos dessa pessoa, né? Se realmente ele consome uma quantidade boa de caloria, né? Ou se, às vezes, ele é só magrinho, por exemplo, porque ele consome menos calorias, né? Então, a gente tem que identificar isso direitinho. Existe um tipo de alimento que, às vezes, eu vejo que ele é muito renegado, nem por uma questão, assim, voluntária, mas de forma involuntária mesmo, que é a questão das frutas. Muitas pessoas renegam as frutas. Eu queria que você, como uma nutricionista e que tem muito mais propriedade para poder falar sobre alimentos, qual é o poder, qual que é o valor das frutas? Sim. As frutas, elas entram numa parte principal de oferecer nutrientes que às vezes outros alimentos não vão oferecer, né? Como o arroz, o feijão e a carne. Então, a gente tem nutrientes essenciais
Temos fitoquímicos interessantes, né, antioxidantes, que para a nossa saúde, principalmente saúde e proteção contra várias doenças, ela tem que estar presente. E muitas vezes em suplemento, porque tem gente que não consome as frutas porque toma a cápsulazinha de vitaminas, de polivitamínico. Mas muitas vezes aquelas vitaminas que estão presentes na cápsula, elas não terão uma boa absorção quanto as frutas, né? Então, fazer essa troca não é uma troca interessante. Então, as frutas, elas vêm sim com a parte de carboidrato, né, interessante, mas nutricionalmente elas são bem completas em vitaminas, minerais, fibra para dar saciedade, fibra para melhorar a microbiota intestinal, né, que é essencial na parte imunológica. Então, ela é bem completa em saúde de forma geral. Em relação à questão da nutrição esportiva, no ambiente atual no qual todos nós estamos inseridos, por quê? Podemos usar a cidade de Governador Valadares como uma cidade exemplo desse crescimento do mercado fitness, que neste grupo podemos elencar lojas de suplemento, academias, boxes de CrossFit, enfim. E vocês, nutricionistas esportivos, imagino que estão bastante felizes com esse crescimento e essa procura das pessoas em melhorar a saúde, melhorar a estética, procurando boxes de CrossFit, procurando academias, procurando, lojas de suplemento. Queria que você contasse um pouco mais sobre como você, que é uma profissional da área, vê o crescimento desse mercado fitness, podemos colocar assim, que favorece vocês, nutricionistas. Sim. Eu fico muito feliz em ver esse crescimento, né? Em ver essa procura, em ver essa demanda, porque mostra que realmente as pessoas estão buscando, por mais que estão buscando a parte estética, que a maioria realmente é preocupado com a gordurinha, essa parte estética, ao você cuidar da parte estética, automaticamente você está cuidando também da parte em saúde, diminuindo, né, a parte da gordura corporal, para te manter um pouco mais saudável, evitar aparecimento, né, de doenças. Então, isso eu fico feliz em ver as pessoas, né, tendo esse aumento, buscando isso para a vida. E profissionalmente, realmente, aumenta muito o nosso leque, né? Aumenta o leque. Hoje em dia tem muitos esportes, aqui em Valadares mesmo, tem aparecendo, está crescendo demais a parte de esportes, né? Cada hora tem uma novidadezinha, às vezes, de uma atividade que às vezes não tinha e agora está tendo. Então, as pessoas ficando mais ativas, automaticamente elas vão ter uma melhoria muito grande em saúde cardiovascular de forma geral. Isso é bem bacana. Para nós encerrarmos o nosso bate-papo, hoje, podemos colocar, e vamos pegar a cidade de Governador Valadares como exemplo, os dois queridinhos da galera é a musculação e o CrossFit. Na parte da nutrição, e aí pensando no praticante mesmo, tem muita diferença a dieta de um praticante de musculação para um praticante de CrossFit? Em relação a praticante, não tem muita diferença, né? Porque pensando em tempo de treinamento, né? Por mais que às vezes é diferente, mas, por exemplo, o CrossFit, para quem não conhece, ele é dividido em 3 blocos. Ele tem, por exemplo, o aquecimento, aí depois tem o movimento do dia, que geralmente é um treinamento de força, que é similar a uma musculação, e depois, no final, tem o WOD, que é o mais pesadinho. Mas esse WOD mesmo, ele não dura muito tempo. O tempo dele é 15 minutos, às vezes 10, às vezes 8. Então, não tem aquela regra. Então, se a gente for olhar o tempo de atividade, ele é similar, né, a uma musculação bem feita também, né, a uma musculação que tem um cardio, né. Então, para praticantes não tem tanta diferença. Às vezes em gasto calórico, mas muito pouco. A diferença maior também é entre homem e mulher, né, que homem, por ser maior, tem um espaço corporal maior, eles gastam muito mais energia das vezes do que a mulher. Sim. Então, caloricamente vai ter diferença. Mas entre musculação e CrossFit, em calorias, não é tão grande assim a diferença. E nem em planejamento alimentar. Agora, em atletas, sim. Aí, explica para nós qual que é a diferença, no caso, voltado para o atleta de CrossFit em relação ao atleta de musculação. Em atletas, acaba que a modalidade, né, de atividade, ela é uma demanda energética muito grande.
Atleta de CrossFit tem um tempo de treinamento de no mínimo 2 horas, mínimo. Muitas vezes é dividido de manhã Sim. e à tarde. É um treinamento muito metabólico, então, ao mesmo tempo que você está treinando carga, você treina o cardio, aí tem a parte ginástica. Então, assim, nutricionalmente falando, a parte de suplementação vai ser bem necessária. Por quê? Para retardar a fadiga, né, que com certeza vai ter, né, devido ao treinamento alto. Então, a gente tem a parte suplementar que ela vai ser necessária. A gente tem a parte de calorias, né, que também vai ser necessário, né? Então, assim, é extremamente importante a diferença da pessoa que realmente faz um treinamento para competir, né? Daiana, muito obrigado por essa verdadeira aula, né, sobre nutrição esportiva. Foi um prazer ter você aqui. O Superi Notícias sempre com essa intenção e essa ideia de reforçar a importância de vocês, profissionais ligados à área da saúde. Obrigado mais uma vez, foi um prazer ter você aqui. Sucesso e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Obrigada, eu que agradeço o convite, viu, Luiz? Muito obrigada. Eu que agradeço por você ter aceitado o convite e o Superi Notícias de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais!